Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema fascinante: a formação de um dos livros mais influentes da história, a Bíblia cristã. Mais especificamente, como é que os livros do Novo Testamento foram selecionados, reunidos. Para guiar a gente, temos um capítulo ótimo de História do Cristianismo, do Bruce L. Shelley. Isso aí é um tema que desperta muita curiosidade, né? Como essa coleção surgiu. Exato. E a nossa missão aqui é tentar desembaraçar esse processo histórico que, olha, é bem mais complexo do que muita gente imagina. Quais foram os debates, as figuras mais importantes, os momentos assim decisivos lá nos primeiros séculos do cristianismo que levaram a essa definição? Quais escritos eram sagrados e quais não? Para a gente ter uma ideia do clima, né? Imagina a cena. Começo do século IV, auge das perseguições romanas. Um cristão lá na Sicília é levado a julgamento. A acusação: possuir cópias dos evangelhos. Aí o juiz manda ele ler uns trechos. Nossa! E o que ele lê? Passagens tipo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que forte isso! Mostra o valor que esses textos já tinham para eles, mesmo sob risco de morte. Exatamente. Dá uma noção do poder e do perigo associado a esses textos. Para as autoridades, destruir essas escrituras era, essencial para tentar acabar com a fé cristã. Era uma tentativa de apagar a fonte, né? Pois é. Ok, então vamos lá. Como é que esses escritos tão perigosos para uns e, vitais para outros, se tornaram a espinha dorsal do evangelismo, do ensino, do culto, da ética cristã? Boa pergunta para começar. Para começar, até a palavra Bíblia é interessante, né? Vem do grego biblia, que no original era plural, os livros. Mas com o tempo, especialmente no uso cristão, o pessoal começou a usar no singular, como se fosse um volume só, sabe? Passando essa ideia de coleção unificada. É verdade. E Jerônimo, lá no século IV, o tradutor da Vulgata, chamou de Biblioteca Divina. Acho que captura bem essa ideia, né? Uma unidade feita de várias partes. Perfeito. Biblioteca Divina. Gostei. E essa biblioteca, ela se organiza basicamente em Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento aqui é chave. Não é testamento de bens, né? Certo. Significa aliança, um pacto, uma relação especial que os cristãos acreditavam ter sido iniciada por Deus. O Antigo Testamento foca na aliança com Abraão, com o povo de Israel. Já o Novo Testamento, ele trata da nova aliança estabelecida por Jesus Cristo com o seu novo povo, que é a Igreja. Assim, de forma bem direta, dá para pensar: antigo é promessa, novo é cumprimento. Fascinante essa ideia da aliança como fio condutor, mas como decidiram quais livros entrariam nessa tal biblioteca divina? É aí que entra o conceito de cânone. Isso, cânone. Outra palavrinha grega, cânon, significava originalmente uma régua, uma vara de medir. Exato, uma ferramenta para medir retidão, né? Aplicado às escrituras, o cânone é isso: a lista oficial, a régua, que define quais livros a Igreja reconheceu como divinamente autorizados, inspirados. E vale lembrar, né? O cristianismo não começou do zero, ele nasceu do judaísmo. Então, já herdou um cânone pronto, o Antigo Testamento. Sim, isso é fundamental. Os evangelhos mostram Jesus tratando essas escrituras como a palavra de Deus. Ele cita, né, em João 10,35, diz que a escritura não pode ser anulada. Em Lucas 24, ele fala da autoridade da lei, dos profetas, dos salmos. Então, essa base já existia. Com certeza. Essa herança do Antigo Testamento foi, um ponto de partida quase universal para os primeiros cristãos. Eles viam ali o anúncio, a preparação para a vinda de Cristo. E junto com os textos, eles herdaram também os métodos de interpretação. Em Alexandria, por exemplo, que era um grande centro intelectual, era muito comum usar a alegoria, buscar um sentido espiritual mais profundo, sabe, além do literal. Tipo um significado escondido. Isso. E outro método era a tipologia, identificar tipos, prefigurações de Cristo e da Igreja no Antigo Testamento. Jesus como um novo Moisés, por exemplo.
Orígenes, um nome de peso lá de Alexandria, no século III, defendia muito essa leitura em vários níveis. Um sentido óbvio, histórico, e outro mais profundo, espiritual, que você só acessava com a ajuda do Espírito Santo. Interessante. Isso devia gerar discussão, imagino. Ah, gerava sim. O curioso é que essa abordagem alegórica irritava muito os críticos pagãos da época. Sério? Por quê? Porque eles preferiam uma leitura bem literal, sabe? Muitas vezes para tentar achar contradições ou coisas que eles achavam absurdas e usar isso para atacar a fé cristã. A alegoria meio que desarmava algumas dessas críticas. Entendi. Mas mesmo com essa aceitação geral do Antigo Testamento, teve uma divergência interna sobre quais livros exatamente entravam nele, certo? Exatamente. Aí entra a questão dos chamados apócrifos ou deuterocanônicos. Que são aqueles livros extras, né? Isso, uns 12 a 15 livros ou acréscimos que apareciam em traduções gregas importantes do Antigo Testamento, tipo a Septuaginta. Essa era muito usada pelos primeiros cristãos, principalmente os de fala grega. Esse conjunto maior é o que chamam às vezes de cânone alexandrino. Mas tinha outro cânone. Tinha. Na Palestina, circulava um cânone hebraico mais curto, mais restrito, que não tinha esses livros. É o cânone palestino. E a maioria dos estudiosos acha que esse era o cânone que Jesus e os apóstolos mais provavelmente usavam. E essa diferença deu o que falar, imagino. Deu e muito. Gerou debates entre os cristãos por séculos. No Ocidente, lá pelos séculos IV e V, gente influente como Agostinho de Hipona defendeu incluir esses livros a mais. Agostinho. Mas, muito tempo depois, lá na Reforma Protestante, no século XVI, a maioria dos reformadores quis voltar para o cânone hebraico mais curto. Rejeitaram os apócrifos como escritura canônica. E hoje? Hoje, a Igreja Católica Romana, seguindo mais a linha de Agostinho, e as igrejas ortodoxas orientais continuam considerando esses livros como parte do Antigo Testamento. É uma daquelas diferenças históricas que permanecem. Entendido. Então esse era o cenário do Antigo Testamento. Mas aí vem a pergunta inevitável. E os escritos especificamente cristãos? Evangelhos, cartas de Paulo, Pedro, João. Sim, a formação do Novo Testamento. Tinha um monte de texto circulando, né? Como é que dessa literatura toda se chegou aos 27 livros que a gente tem hoje? Quais foram os critérios para algo ser considerado canônico? Olha, foi um processo, viu? Levou tempo e foi impulsionado por fatores que vieram, assim, da própria vida das igrejas. Um deles, que a nossa fonte destaca, é o que a gente pode chamar de, qualidade inerente do texto. Qualidade inerente. Como assim? Muitos cristãos simplesmente sentiam, ao ler certos textos, um poder espiritual diferente, uma autoridade divina mesmo, sabe? Algo que transformava. A fonte cita o Justino Marte, lá no século II. Ele era filósofo, procurou respostas em tudo quanto é escola de pensamento, mas nada satisfazia. Um dia, conversando com um senhor na praia, foi incentivado a ler os profetas do Antigo Testamento e, através deles, converteu-se ao cristianismo. Outros nomes, tipo Taciano, Teófilo, o próprio Agostinho, tiveram experiências parecidas. A leitura foi chave. Faz sentido. Além dessa percepção de qualidade, outro fator foi o uso no culto, né? Nas reuniões das comunidades. Fundamental. Desde muito cedo, ler as Escrituras era central. O próprio Paulo, na carta aos Colossenses, manda que ela seja lida lá e depois enviada para ser lida em Laodiceia também. E o Justino Mártir de novo, né? Ele descreve um culto lá por 150 depois de Cristo e diz que liam as memórias dos apóstolos. Os evangelhos. Isso, os evangelhos e os escritos dos profetas, enquanto houvesse tempo. Mostra como era importante na liturgia. Sim, o uso litúrgico era um indicador forte. Se um texto era lido sempre nas reuniões principais, mostrava o valor que a comunidade dava para ele. Mas atenção, ser lido no culto não garantia automaticamente a canonicidade. Tem um exemplo bom. A primeira carta de Clemente, bispo de Roma, para os coríntios, lá por 96 d.C. Assim, já ouvi falar. É um escrito importante, quase apostólico para alguns.
Foi lido nos cultos em Corinto por décadas, talvez quase um século. Mas, no fim das contas, não entrou no cânone do Novo Testamento. Então era um passo importante, mas não o final. Exato, não era o critério definitivo. E aí a gente chega num ponto que parece ser o decisivo mesmo. O tal do vínculo apostólico. Esse é o ponto-chave. A pergunta fundamental que as igrejas parecem ter feito era: esse escrito vem de um apóstolo, um daqueles escolhidos direto por Jesus, ou de alguém muito próximo a eles? Um companheiro, um discípulo direto? Entendi. Tinha uma convicção muito forte na igreja primitiva que os apóstolos tinham uma autoridade única, que vinha do próprio Cristo. Lembra de Mateus 10:40? Quem recebe vocês, recebe a mim. Sim. E Clemente de Roma, naquela mesma carta, fala da igreja sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos. Então, a ligação com eles era garantia de autenticidade. Era vista assim. Se um evangelho podia ser ligado a um apóstolo, como Mateus ou João, ou um companheiro próximo, como Marcos ligado a Pedro, ou Lucas ligado a Paulo, ele tinha uma credencial forte para ser aceito. E as cartas também, claro. Claro, as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, que era irmão de Jesus e líder em Jerusalém, tudo isso carregava esse peso apostólico. Mas ficou pensando, como é que eles verificavam isso na prática? Não era algo que alguém podia simplesmente dizer que era de um apóstolo. Até falsificar. Deve ter rolado o debate sobre a autenticidade de alguns, imagino. Ah, com certeza rolou debate. E a verificação não era simples como hoje, né? Não tinha teste de carbono 14. Pois é. Envolvia muito a tradição recebida. Ah, essa carta sempre foi lida aqui e reconhecida como de Paulo. Envolvia a consistência do ensino com o que já se conhecia da mensagem apostólica, a chamada regra de fé, e também o testemunho de igrejas importantes fundadas pelos próprios apóstolos. Era um processo mais orgânico, comunitário. Exato, mais orgânico. A aceitação ampla, consistente ao longo do tempo, em diferentes lugares, era um argumento forte a favor da autenticidade e, por tabela, da apostolicidade. Entendi. Então tínhamos esses fatores internos agindo. A qualidade percebida, o uso no culto e, principalmente, o vínculo apostólico. Mas a história nunca é só isso, né? Fatores externos também tiveram papel, talvez até acelerando o processo. E aí entra uma figura que não dá para ignorar. Marcião. Ah, Marcião, personagem complexo, chega em Roma por volta de 140 d.C., vindo de Sinope, lá no Mar Negro. Era um cara rico, dono de navio, e tinha sido influenciado por ideias gnósticas de um mestre chamado Cerdo. E o que ele ensinava de tão diferente? Ele propôs uma teologia radicalmente dualista. Dizia que o Deus do Antigo Testamento, que ele via como um criador inferior, justo, mas vingativo, focado nos judeus, até responsável pelo mal, era totalmente diferente e oposto ao Deus e Pai de Jesus Cristo. O quê? Dois deuses. Basicamente, o Deus de Jesus seria o Deus de amor puro, graça, misericórdia, que ninguém conhecia antes de Jesus aparecer. Nossa, as implicações disso são enormes. Se o Deus do Antigo Testamento era outro... Exato! Então, o Antigo Testamento inteiro tinha que ser rejeitado pelos cristãos. E foi o que Marcião fez, jogou fora. Caramba. E não parou aí. Olhou para os escritos cristãos que circulavam e fez uma seleção drástica. Criou o próprio cânone, bem enxuto. O que ele aceitou. Só uma versão editada do Evangelho de Lucas, ele cortou tudo que ligava Jesus ao judaísmo, tipo genealogia, nascimento, infância e 10 cartas de Paulo. Para ele, Paulo era o único apóstolo de verdade, o único que entendeu Jesus sem a contaminação judaica. Que radical. E a igreja como reagiu? A reação em Roma foi forte. As ideias dele foram vistas como heresia total. E ele foi excomungado lá por 144 d.C. Mas o Marcião era carismático, organizado... E rico, né? E rico. As ideias se espalharam. Surgiram igrejas marcionitas em vários lugares e elas duraram séculos. Isso foi um desafio direto, urgente, para a corrente principal do cristianismo. Um desafio duplo, né? O cânone limitado dele e a rejeição total do Antigo Testamento. Exatamente. A igreja ficou numa sinuca de bico. Não dava para ignorar Marcião,
E também não dava para simplesmente jogar Paulo fora, porque ele era importantíssimo. Qual foi a saída? A solução foi estratégica. Reafirmar Paulo, sim, mas equilibrar a influência dele. Como? Colocando as cartas dele junto com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um com sua visão, junto com Atos, que faz a ponte entre Jesus e os apóstolos, incluindo Paulo, e junto com as cartas de outros apóstolos, Pedro, João, Tiago, Judas. Ah, entendi. Contextualizar Paulo dentro de um quadro maior. Isso. E, crucialmente, a Igreja reafirmou com força a validade do Antigo Testamento. Insistiu na unidade de Deus Criador e Redentor e na continuidade da história da salvação. Deus agindo na história desde a criação até Cristo. Isso era um golpe direto na teologia ahistórica de Marcião. Que interessante. Então, uma heresia acabou ajudando a igreja a definir melhor suas próprias crenças e textos. Paradoxalmente, sim, o conflito forçou a clareza. E Marcião não foi o único. Um pouco depois, na segunda metade do século II, surgiu outro movimento na Ásia Menor. O montanismo, ou a nova profecia. Montanismo? Surgiu numa época em que alguns achavam que o fervor inicial da igreja estava diminuindo, sabe? Dando lugar a mais instituição, talvez um relaxamento moral. Aí, um cara chamado Montano, junto com 2 mulheres, Priscila e Maximila, começaram a profetizar em êxtase. Em êxtase? E diziam que não falavam por si, mas que eram porta-vozes diretos do Espírito Santo, o Paráclito que Jesus tinha prometido. E qual era a mensagem deles? O que eles anunciavam? Anunciavam a chegada iminente de uma nova era do Espírito. Essa era, segundo eles, ia superar as eras do Pai, Antigo Testamento, e do Filho, Evangelhos. Uma nova era. Sim, e traria novas revelações divinas, exigiria uma disciplina moral ainda mais rigorosa, jejuns mais longos, proibição de segundo casamento, e esperar o fim do mundo com mais intensidade. Isso devia causar um rebuliço. Com certeza. O problema não era só a bagunça ou rigorismo, embora eles fossem bem cismáticos, acusando quem discordava de blasfêmia contra o Espírito Santo. A questão teológica principal era outra. Qual? Era a alegação de que a revelação divina com autoridade continuava acontecendo depois de Cristo e dos apóstolos, através deles. Isso ameaçava a ideia de que o evangelho original, registrado nos escritos apostólicos, era final e suficiente. Ah, claro. Se novas revelações com o mesmo peso pudessem surgir a qualquer hora... Exato. Como manter a unidade da fé, a estabilidade da doutrina? Era um risco grande. Faz todo sentido. E qual foi a resposta da igreja dessa vez? De novo, foi reafirmar um limite, enfatizar que a revelação plena, definitiva de Deus aconteceu em Jesus Cristo e no testemunho dos apóstolos dele. Ponto final. Então, a forma de guardar essa revelação era... considerar só os escritos de origem apostólica como a norma, a régua, o cânone para a fé e para a prática. Isso levou à ideia de que o cânone precisava ser fechado. Fechado. Tertuliano, um escritor importante que no começo até simpatizou com o rigor montanista, mas depois rompeu, usou uma frase forte. Diz que era como se o Espírito Santo fosse encerrado num livro. Uau! A ideia não era que o Espírito parou de agir, óbvio, mas que o papel principal dele agora era iluminar os fiéis para entender e aplicar a palavra que já tinha sido revelada e registrada, não para adicionar novas escrituras com a mesma autoridade. Mais uma vez, um desafio externo ajudou a consolidar a ideia de um cânone definido. Entendi. Então, como resultado dessas pressões à seleção de Marcião, a revelação contínua de Montano, as igrejas começaram a sentir que precisavam de listas mais formais, né? Exatamente. Listar quais livros eram considerados autorizados. E um dos testemunhos mais antigos que a gente tem disso é um fragmento chamado Cânone Muratoriano. Muratoriano. Isso, provavelmente do fim do século II, tipo 190 d.C. Foi achado no século XVIII por um cara chamado Ludovico Muratori. O começo do documento se perdeu, mas ele lista a maioria dos livros que a gente tem hoje no Novo Testamento. Quais ele lista? Menciona Lucas e João como terceiro e quarto evangelhos, o que implica Mateus e Marcos antes, Atos,
13 cartas de Paulo, Judas, 1ª e 2ª João e o Apocalipse de João. Bem parecido com o nosso. O Apocalipse de Pedro, que depois foi rejeitado, e a Sabedoria de Salomão, que é um apócrifo do Antigo Testamento. E fala do Pastor de Hermas como um livro bom para leitura pessoal, mas não para ser lido no culto. Então, o cânone muratoriano mostra que o processo estava avançado, mas ainda não totalmente fechado no fim do século II. Exato. Dá uma fotografia ótima do momento. O núcleo do Novo Testamento já estava firme, mas as bordas ainda tinham alguma fluidez. Ok. Dando um salto no tempo, começo do século IV. Aí temos o historiador Eusébio de Cesareia. Sim, Eusébio é uma fonte crucial. Na história eclesiástica dele, ele faz um balanço da situação. Ele diz que a grande maioria dos livros do nosso Novo Testamento já era aceita por todo mundo. Eram os homologomena. Mas ele menciona alguns que ainda geravam debate. Menciona, sim, os antilegomenas, livros disputados ou não aceitos por todos em alguns lugares. Eram especificamente as cartas de Tiago, Judas, 2ª Pedro e 2ª e 3ª João. O Apocalipse de João também ainda tinha alguma resistência, principalmente no Oriente. Então, no início do século IV, ainda faltava um consenso total sobre esses poucos livros. Faltava, e o consenso final parece ter sido catalisado por uma figura muito importante. Atanásio, o bispo de Alexandria. Atanásio, o defensor da ortodoxia contra o arianismo, né? Ele mesmo. Na carta pascal anual dele de 367 d.C., que ele mandava para as igrejas do Egito, Atanásio listou os 27 livros, exatamente os mesmos que a gente tem hoje, como sendo os únicos canônicos do Novo Testamento. E ele foi bem direto. Bem direto. Disse: "Neste somente se ensina a doutrina da piedade. Ninguém lhes acrescente coisa alguma, nada se vestire." Essa lista de Atanásio teve uma influência gigantesca. E foi aceita rapidamente. Pouco depois, no fim do século IV, concílios regionais importantes no norte da África, em Hipona 393 e Cartago 397, confirmaram oficialmente essa mesma lista de 27 livros para as igrejas do Ocidente. A partir daí, basicamente, o cânone do Novo Testamento estava estabelecido como a gente conhece. Ufa, que jornada! É uma jornada longa. O estudioso Everett Ferguson resumiu bem, acho, em 4 estágios lógicos. Primeiro, reconhecer que existiam escritos com autoridade divina. Ok. Segundo, perceber que tinha um limite, um número definido desses escritos, diferente de outros textos cristãos que eram bons, mas não canônicos. Certo. Terceiro, sentir a necessidade de fazer uma lista explícita, fechada desses livros. E quarto, finalmente alcançar um consenso amplo e duradouro na igreja sobre qual era essa lista. Faz todo sentido ver nesses estágios. Então, olhando para trás, para todo esse processo, o que a gente pode concluir? Parece que as igrejas estavam mais reconhecendo uma autoridade que esses livros já tinham na prática, Exato. do que propriamente criando essa autoridade ali na hora, nos concílios. As decisões formais vieram depois de muito tempo de uso, debate, discernimento. É isso. O fio condutor parece ter sido sempre buscar a fidelidade ao ensino original dos apóstolos, para garantir que a fé fosse universal, católica, no sentido original de geral, justamente por estar ancorada nessa base apostólica. E assim a gente encerra essa nossa exploração de hoje sobre como o Novo Testamento da Bíblia cristã tomou forma. Foi uma jornada em tanto, né? Com certeza. Começou com escritos dispersos no meio da perseguição, passou pelo uso na liturgia, pelo teste do vínculo com os apóstolos, foi afiada pelos desafios de gente como Marcião e Montano e culminou nas listas formais e na confirmação dos concílios. E fica uma reflexão interessante, né? Perceber que a formação do cânone foi um processo histórico, humano, com critérios, debates, pressões. Isso levanta uma questão para quem hoje lê esses textos como sagrados. Qual questão? Como é que essa consciência histórica pode enriquecer ou talvez até desafiar o jeito como a gente entende e aplica a autoridade desses escritos hoje em dia? É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Uma ótima provocação para fechar. E, claro, tem muito mais para desvendar sobre isso. A obra do Bruce Shelley, que a gente usou como base,
É um excelente ponto de partida para quem quiser ir mais fundo. Recomendo. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta análise detalhada. Até a próxima.